Primeiramente, Cleomarcos, vocês que estão nos assistindo nesse exato momento aqui no canal do Vaqueiro, meu nome é Kleber Braga. Primeiramente dizer que não é uma satisfação, é uma imensa satisfação estar participando desse seu programa, tão assistido, tão comentado e de tão suma importância para a região aqui do Alto Sertão, Médio Sertão Sergipano e para todo o Brasil, por que não dizer assim? E você que eu tenho não como amigo, mas como irmão. Eu, graças a Deus, Cleomarcos, eu digo sempre lá na minha casa, a minha esposa e os meus filhos, diz, olha, se tem uma coisa que Deus sempre sabe fazer na vida das pessoas, é colocar pessoas boas em nossos caminhos. E você é uma dessas pessoas, rara, mas é uma dessas pessoas. Eu não tive irmão, homem, eu gosto de falar a língua do povo. Eu tenho irmãs, né? Mas a vida me deu você. Ô, rapaz, obrigado. Eu considero você como irmão de sangue, porque você é um cara iluminado, você é um cara de luz, você é um cara que nasceu para fazer o bem. Eu sempre comento lá na minha casa. Então, dizer que é uma satisfação imensa estar participando aqui. Mas, respondendo inicialmente as perguntas que você me fez, né? Bom, eu comecei no rádio, vou falar quando eu comecei no rádio. Eu comecei no rádio primeiro do que na música. No rádio foi o seguinte, eu tinha feito, meu tio João Braga, ele sempre pedia para que eu fosse comprar a carne dele lá no mercado da carne. E ele tinha sempre um rapaz que ele comprava carne, eu ia lá, pegava tudo. E quando foi um desses dias, ele disse, olha, Kleber, dê um pulinho lá no mercado e depois ir na banca do peixe pegar o meu peixe, né? Porque ele trabalhava na Codevasf, e aí quando ele chegava, tinha que trazer a carne e o peixe antes para ele almoçar e depois voltar. E nesse meio termo, eu digo, não, primeiro eu vou na banca do peixe, que é depois, e depois, quando eu voltar, eu pego a carne. E quando eu ia na banca do peixe, eu vi, Cleomarcos, aquela aglomeração de pessoas, uma fila gigantesca. Eu me aproximei e perguntei, o que é que significa isso aí, essa fila aí? O pessoal, não, rapaz, é teste para locutor, a rádio que vão fazer aqui em Propriedade. Eu disse, uma rádio aqui em Propriedade, sim, é a Jornal FM. Eu ainda esperei um pouquinho, mas já ia dar 10 horas da manhã e não tinha como. Aí eu fui, peguei o peixe, peguei a carne, deixei na casa do meu tio, voltei, mas aí tinha um rapaz lá, o pessoal da organização disse, infelizmente, quem está na fila está, quem não está... Aí eu disse, está certo. Mas eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça e disse, tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus. E aí passou. Me empreguei numa loja lá em Propriá, que não existe mais, a André Tecidos, fazendo locução, e um dos locutores da FM, Hélio Palito, que no futuro passou a ser diretor da Jornal FM, ele ainda era locutor quando ele me ouviu, fazendo propaganda na loja, na André Tecidos. Eu fazia propaganda na loja, dentro da loja, e aos finais de semana, eu fazia no carro de som também. E aí ele chegou para o seu Hermínio, meu patrão, e disse, quem é esse rapaz que está falando? Eu disse, é Kleber. Onde é que ele está? Que eu não vejo. Ele disse, não, eu fiz um negocinho para ele, um traçado aí, um labirinto, ele está ali entre os colchões. E aí o Hélio Palito foi olhar e disse, rapaz, você não quer fazer um teste na rádio, não? Eu disse, é tudo que eu quero. Ele disse, pronto, apareça lá amanhã. E fui. Curiosamente, você vê como Deus ele é inteligente demais. A inteligência de Deus, ela não tem que ser estudada porque ninguém descobre. Deus é um mistério. E aí, o que é que acontece? Onde eu estou trabalhando hoje, na Xodó? Em que cidade? Glória. Pronto. Fiz o teste. Só que, além do meu teste, isso a rádio já estava no ar. Outras pessoas fizeram também. Coincidentemente, uma pessoa daqui de Nossa Senhora da Glória, que era o preferido deles. Diga-se de passagem. O diretor, na época, me chamou, em memória, né, Sérgio Dantas, disse, Kleber, olha, a situação é essa. Você fez o teste, eu gostei, você é muito para cima, se encaixa no que eu quero, mas tem um rapaz de Nossa Senhora da Glória que fez, ele é bom, ele está preparado. Só que ele está preparado para AM, não para FM. E eu vejo o futuro em você. E aí eu fui estagiando, encaixei, tinha a questão do tiro de guerra, pedi dispensa, tudo, fui pedir dispensa e tal. E foi aí que eu encaixei na rádio em 87. Né? Pronto, aí tudo bem. Na música, o que é que acontece? Eu não estava contente só em ser locutor, eu achava bonito também. E aí
quando foi em 88, 89 mais ou menos, nos anos 90, assim, eu não lembro precisamente. Me chamaram para fazer um teste na banda Totozão, e, consequentemente, né, se tornaria trio e banda Totozão. E aí eu fiz o teste, o pessoal gostou, né? Aí disse, rapaz, vem sair amanhã, que hora você sai da rádio? Eu digo, sai tal hora, pronto, vem, é a hora que a gente começa e tal. E aí eu fui, e comecei. Comecei cantando na banda Totozão, a gente ensaiando, fazendo apresentações, e aí surgiu a ideia do Totozão, em memória também, fazer o trio elétrico. Ele fez esse trio elétrico aí, e a gente achava, Cleo Marcos e você que está nos assistindo, que ele não iria deixar a banda dele, por ser um trio elétrico. A gente tinha aquela coisa na cabeça, aquela ilusão. Ele disse, não, a minha banda é que vai tocar no meu trio. Por que eu vou trazer outros cantores, outra banda para tocar no meu trio? Não, de maneira alguma. E o Totozão, ele era um cara que ele valorizava demais o pessoal da terra. E aí surgiu o trio e banda Totozão. Algumas coisas aconteceram. Quando o trio vinha, parece que era uma coisa, meu irmão. Quando o trio elétrico vinha para inauguração, ele tombou. Aí o trio teve que passar mais ou menos uns 3 meses e danificou demais. Ele tombou, não virou, tombou, mas foi um prejuízo muito grande. E aí foi que deu certo, a gente entrou aí no trio Banda Totozão. Foi quando ele faleceu, a banda acabou, o trio acabou também. E aí eu fui fazer barzinho, passei pelo musical Sensação. Antes, nós fundamos o musical Estilos, lá em Porto Real do Colégio. Eu, Fred Cardoso, que hoje faz barzinho lá em Aracaju, e Marquinhos, tecladista. Então, a música surgiu na nossa vida dessa maneira. E a minha história de vida, se você me permite, Cleomar. Fica bem à vontade. Eu não tive, assim, uma infância que eu possa dizer uma infância boa. Não tive. Não tive uma infância fácil. Desde os meus 12 anos de idade que eu estou na luta. Eu pegava carrego na frente de um mercado, um supermercado que tem em Propriá, que a marca não existe mais, mas outros estão na ativa aí que compraram a marca dele, né? Eu pegava carrego. Agora, engraçado é que esse carrinho, ele não era meu. Um vizinho meu chegou e disse, Kleber, você não tem intenção de pegar carrego, não? Eu digo, tenho. Eu tenho todo o material aqui, tenho tudo. Vou fazer um carrinho que você apurar, eu divido meio a meio com você. Eu digo, pronto, tudo bem. Ele fez, aí eu só ia aos sábados. Ia para a escola durante a semana, e aos sábados eu ia pegar carrego. Pegava o carrego, quando chegava em casa, dividia com ele tudo certinho e tal, ajudava dentro de casa e comprava o meu material escolar para estudar. E aí foi quando eu tive um problema, uma queda, uma vez eu levando uma feira, o peso demais, o carrinho, eu voltei para trás com o carro e tudo. Tive um problema na coluna, mas foi um problema que foi curado, graças a Deus, e aí eu parei. Fui trabalhar depois de quê? De carroça, ajudante de carroceiro. E quem trabalha na carroça, antigamente a gente trabalhava, era o senhor Gil do Carroceiro, morava lá na rua de São Paulo, a rua que eu morava, em memória também. Aí a gente tinha assim aquela vontade de dizer, não, eu sou o titular da carroça, tá entendendo como é que é? Era uma alegria para a gente. E aí eu consegui aquilo que eu queria. E um certo dia, passei mais ou menos uns 2 anos trabalhando na carroça. E um certo dia eu chovendo muito, chovendo bastante, a gente foi para o Conjunto Maria do Carmo, lá em Propriá, pegar uns blocos, tudo tal, e o que a gente comeu? O rapaz comprava suco, aqueles kisuke, né? E bolachão. Era a gente comendo, a chuva batendo e o bolachão derretendo na boca da gente. Mas, assim, eu ficava feliz porque eu estava fazendo alguma coisa para ajudar na renda da minha casa. Eu tinha um intuito, Cleo Marcos, de dizer assim, eu quero ajudar dentro da minha casa, eu não vou ficar parado. Eu nunca esquentei lugar, como diz o ditado popular, né? E aí, dessa chuva que nós levamos, quando eu cheguei em casa, queimando de febre, amanheci doente, não consegui de maneira alguma trabalhar no outro dia, expliquei, ele foi lá em casa e disse, não se preocupe não. E aí passamos muito tempo depois eu resolvi sair da carroça. E aí vem uma outra página da minha vida. Eu fui trabalhar de quê? Eu fui trabalhar, tem aquelas matanças, o pessoal mata, é o que chamam de criação, né? Bode, carneiro, aí matava porco também. E aí o que é que eu fazia? Eu esperava o pessoal matar, né? A criação, tratava os fatos,
e os dejetos da criação, do porco e tal, botava dentro daquelas latas de manteiga, aquelas grandes. 3 latas assim, grandona, colocava na galinhota e eu ia jogar na frente, no fundo de um colégio que tinha lá, que era permitido na época. Qual era o seu pagamento, Kleber? Meu pagamento, eu ficava aguardando, terminar tudo, você sabe, né? Você é vaqueiro, você tem experiência nisso aí. Já acompanhou uma matança. Eles matam, depois colocam aqueles fatos ali para ferver. E aí, quando fervia, ele fazia... Você também já comprou muito aqueles molhos de fato assim, enrolado vou falar popular, nas tripas da criação, tudo e tal. E ele dizia, escolha aí, o que é que você quer? Eu escolhi, eles me davam 1 quilo de fato, de um miúdo, exatamente. E eu ficava muito feliz, não era dinheiro, mas ali era alimento que eu levava para minha casa. E aí foi quando eu peguei o meu primeiro emprego na André Tecidos, né, um emprego que realmente foi carteira assinada. Eu fazia de tudo, só não fazia lavar banheiro. O dono me chamou, o senhor Hermínio, disse, Kleber, você vai fazer tudo aqui, menos lavar banheiro. Eu fazia a cobrança, eu fazia os tabuleiros dos tecidos, quando quebrava, eu ia lá para o depósito, eu vendia, eu varria as 2 partes, porque André Tecidos, uma loja lá em Propé, que não existe mais, mas o dono ainda é o mesmo, alugou o prédio, eram 2 partes, enorme. Eu varria e passava pano. Agora, e fazia propaganda durante a semana, dentro da loja e final de semana no carro de som. Agora, a pior parte era limpar os chapéus. Meu Jesus. Dá trabalho, né, vaqueiro? Vaqueiro, para você ter uma ideia, o tamanho da loja, nas estantes, em cima, era até o teto de chapéu. Até os tabuleiros embaixo tinha chapéu. Eu passava mais ou menos umas 3, quase um mês para limpar tudo. Mas eu fazia aquilo com toda alegria, porque eu sabia que eu estava levando alimento para minha casa honestamente. Nunca, eu fui criado, para você ter uma ideia, com os meus avós. Minha mãe, na época, ela foi trabalhar em casa de família, em Salvador, mandava, né, algum dinheiro para ajudar a gente, mas eu tenho uma alegria, uma satisfação muito grande de dizer que eu fui criado com os meus avós, a dona Joraci e o seu Braga. Eles me ensinaram muita coisa. Uma vez, vaqueiro, eu fui para a escola, e toda vez que eu ia sair, meu avô olhava minha mochila. O que é que você está levando aí? Eu olhava, certo. Quando eu chegava, ele ia na mochila. Aí uma certa feita, um menino chegou para mim lá na escola e disse, Kleber, você quer essa lapiseira aqui? Você lembra daquela lapiseira, né? Que você botava o lápis e tal, né? Aí ele disse, eu comprei essa nova aqui, e essa daqui ainda presta. Agora não está muito amolada, não sei o que, eu quero, tá? Eu não tinha, eu usava Gillette. Aí eu disse, quero sim. E aí coloquei na bolsa e fui para casa. Quando cheguei lá, meu avô olhou, aí me Kleber, o que é que significa isso aqui? Você saiu, você não tinha isso aí. Eu disse, não, vovô, isso aí foi... Aí expliquei a ele, ele disse, amanhã eu vou para a escola com você. Está certo. Aí quando eu, no outro dia, me acordei, tomei banho, que eu estava na mesa, tomando meu café da manhã, e ele olhando para mim, na outra mesa. Aí ele, vamos? Aí eu, vamos para onde, vovô? Ele disse, não, eu vou para a escola com você para tirar limpa essa questão dessa lapiseira aqui. Vamos, chegou lá. Quem foi menino? Antes de entrar, a gente ficava muito conversando na frente da escola, né? E aí eu disse, foi aquele rapaz ali, aquele menino que me deu a lapiseira, ele chamou. Como é seu nome? Ele, fulano e tal. Essa lapiseira, você deu? A Kleber, ele disse, dei. Por que você deu? Ele puxou outro. Não, porque eu comprei essa daqui, perguntei se ele queria e eu dei para ele. Ele disse, tá certo, tá bom. Vou lá, boa aula, tchau. Então, são ensinamentos, sabe, vaqueiro, que a gente tem que sugar esses ensinamentos. A gente tem que usufruir de tudo isso aí. E a gente vê hoje em dia, eu como radialista, e você sabe muito bem, você como um grande profissional, você é minhas mãos, meus olhos, minha voz, meu tudo. Na Show da FM hoje, aqui de Nossa Senhora da Glória. E você sabe, as informações que a gente vê é neta matando a avó, como aquela aqui na cidade de Capela, que matou a avó, coitada, esquartejou, colocou dentro de um saco plástico e colocou debaixo da pia. Então, veja só, qual foi o mal que os meus avós me fizeram? Nenhum, pelo contrário, ensinamento. Essas pessoas são experientes demais, passaram tudo na vida. Meu avô, quando foi para apropriar, ele não tinha lá para morar, ele morava dentro de uma catacumba. Era mesmo, né? Dormia dentro de uma catacumba, era o lar dele, ele não tinha onde morar. Uma história de vida muito bonita do meu avô,
muito bonita, muito bonita. Minha família aqui de Poço Redondo, né? Minha avó, Poço Redondo, Dona Juraci. Então, vaqueiro, eu não tive uma infância de maneira alguma que eu possa dizer assim, boa, tranquila, como nós hoje estamos dando aos nossos filhos. Você sabe a vida que você dá à sua filha, você trabalha para isso. Oferecemos algo que a gente não teve lá no início, né? Daqui a pouco a gente vai saber como o Kleber chegou na Xodó, viu? Daqui a pouquinho a gente vai chegar nessa história lá. Pode dar continuidade, Kleber. Fique bem à vontade aí, viu? Então, e eu tenho um prazer, uma satisfação muito grande de dizer que fui criado pelos meus avós. Eu fico muito feliz. Você tem que aprender a respeitar enquanto está em vida. Não adianta você fazer homenagem depois que você maltrata durante a vida toda, né? Chega, o seu avô está acamado. Olha, você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Você que está me ouvindo agora, seja pai, avô, mãe, tio, tia, mora com você. A partir do momento que ele chega naquela certa idade, ele está voltando a ser criança. Você olhe como foi que os seus pais, e você que é criado pelos seus avós, como você foi criado? Com todo carinho, você recebeu todo carinho, não deixaram faltar nada. Às vezes até tem famílias aí, avós, pais, que deixam de comer para dar comida a você. Então, cuide. Homenagem tem que ser feita enquanto está vivo. Não é depois que vai embora. Está no caixão chorando ali, lamentando, gritando, desmaiando. Isso para mim não serve. Me desculpe, mas não serve. Serve é você cuidar. Cuidar bem. Cuidar bem enquanto está vivo. Está acamado. E daí, qual é o problema? Ele não levou a vida toda cuidando de você? Então tem que ser assim. Essa é minha opinião. Eu não sei